Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em primeiro lugar ao Conselho da Fraternidade Cristã Judaica de São Paulo, às irmãs do Colégio Sion Higienópolis, que aqui nos acolhe, amigos e amigas aqui presentes. Escolhi como tema para essa minha palestra de hoje o pensamento antissemita no Brasil, raízes e reciclagem dos mitos. Essa minha palestra, ela se faz guiada pelas recentes manifestações antissemitas no Brasil e pelo debate sobre o conceito de holocausto e antissemitismo acirrados por um conjunto de acontecimentos que expressam mudanças de paradigmas na construção dos discursos de ódio. Não tenho dúvida de que o massacre terrorista realizado pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 23, o atual conflito no Oriente Médio e a situação humanitária de Gaza tiveram um impacto direto e significativo no aumento das manifestações antissemitas no Brasil. Cada qual destes eventos funciona como um elemento catalisador para os atos de explosão de discursos de ódio e atos antissemitas no Brasil, intensificando a polarização política instigado pelas reações ao conflito. Para entendermos as manifestações contemporâneas do antissemitismo, devemos levar em consideração as mudanças de paradigmas, ou seja, identificar os fundamentos que hoje alimentam o discurso de ódio aos judeus. E o mesmo critério deve ser aplicado aos casos contra ciganos, pretos, árabes, povos originários, LGBT+, etc. Em todos esses casos, estamos diante de um pensamento de longa duração, secular, para o qual o pensamento ocidental contribuiu para atribuir aos judeus características negativas. Estigmas foram construídos ao longo de séculos, desde a colonização do Brasil pelo Império Colonial Português, com o objetivo de justificar a perseguição e até mesmo o extermínio. É sobre esse prisma que diferencia o antissemitismo por seus fundamentos, mitos, atribuição de crimes e institucionalização. Esse conjunto de itens, desde que documentados, isso é importante, possibilita identificar as ideias que legitimaram no passado e também nos dias de hoje o discurso de ódio contra os judeus e que deram sustentação às ações institucionais, por exemplo, ao antissemitismo de Estado. Ao longo de séculos, fica evidente que ocorreu mudanças dos paradigmas, teorias que legitimam a ideologia, assim como ocorreram mudanças nas relações de forças. Tais evidências podem nos ajudar a elaborar ferramentas de combate ou de enfrentamento ao antissemitismo. Em primeiro lugar, muito importante que tenhamos em mente definições claras sobre o conceito de antissemitismo. Não precisamos de múltiplas definições. Uma será o bastante. Ações práticas de enfrentamento ao antissemitismo contemporâneo exigem, então, por parte da educação, programas que diferenciem o antissemitismo praticado pela Inquisição e pelo Império Colonial Ibérico, diferenciando no século XX a política racista adotada pelo Estado alemão e endossada pelos países colaboracionistas. Eu chamo a atenção aqui também para a postura dos diplomatas brasileiros do Itamaraty, e o Holocausto e outros tantos genocídios. Importante dar a conhecer o que é o judaísmo, incentivando o diálogo interreligioso e comunitário, que vocês muito bem praticam por aqui. Oferecer capacitação aos educadores e às lideranças, que por sua vez dependem de produção de materiais educativos que informem e auxiliem na desconstrução do preconceito antissemita. Muito importante que existam denúncias conscientes e ativa dos conteúdos antissemitas que circulam pelas redes
sociais e outros espaços coletivos. Mas nós temos, eu sou uma testemunha, por exemplo, na própria Universidade de São Paulo, um espaço por onde circula o antissemitismo, muitas vezes acobertado, né? E, ao mesmo tempo, um antissemitismo que circula, e isso é importante também, nas portas de banheiro, que ali as pessoas, ninguém está vendo. Né? Então, existem espaços que muitas vezes são desconsiderados, mas por onde o antissemitismo está circulando. Então, devemos, veja bem, retomando, criar ferramentas, elaborar ferramentas com definições claras do conceito de antissemitismo, ações práticas de enfrentamento, dar a conhecer o que é o judaísmo, o que é o Estado de Israel também, capacitar educadores e lideranças, que nós temos feito isso de uma forma consistente e sistemática através das jornadas educativas multidisciplinares com a B'nai B'rith e a Secretaria Municipal de Educação. E a denúncia. A denúncia não pode ser uma denúncia sem fundamento também, né? Ela precisa ser consciente, a gente tem que saber o que denunciar. Nos dias atuais, devemos estar atentos aos vários grupos antissemitas, que com perspectivas divergentes têm procurado demarcar os seus lugares de fala, valendo-se de uma linguagem difusa e muitas vezes academicamente rebuscada. É muito comum, né, ouvirmos múltiplos debates, muitas palestras, onde o palestrante se põe a citar teóricos e teóricos e teóricos, e basicamente eu pergunto muitas vezes, mas qual é a opinião dele? Né? Qual é a base? Então, a linguagem, e espero que eu esteja também sendo clara aqui, muitas vezes não deixa evidente ou não explicita a linguagem até onde vai a crítica e até onde começa o ódio racial. Entre esses grupos, temos aqueles que defendem o massacre como um ato de resistência. Outros que condenam o terrorismo ou se apresentam como falsos mediadores da paz. Temos também aqueles que, em seus protestos pró-Palestina, usam slogans como do rio ao mar e fazem críticas ao sionismo visando a eliminação do Estado de Israel. Enfim, essa polarização, que é saudável, veja bem, ela abre caminho. Eu falo muito em fissuras, né? Nos meus livros eu sempre falo, lembrando Hannah Arendt, que nos momentos de crise abrem-se fissuras, e é por essas fissuras que o antissemitismo se aproveita e emerge na sociedade como um todo, com as suas diferentes formas de expressão. Então, eu quero aqui lembrar que, embora muitos discursos pró-Palestina sejam focados em direitos humanos, uma parte flerta e incorpora elementos tradicionais do antissemitismo. Por isso que eu falo, é importante conhecer no passado quais eram os argumentos, quais eram os discursos, que vocabulários eram usados, que expressões pejorativas, estereótipos contra os judeus eram usados, para a gente perceber o que está sendo reciclado, porque vai ganhando novas roupagens. Mas os fundamentos mudaram, mas o que não mudou? A estrutura da acusação. Então, hoje em dia, para quem conhece aquele passado repleto de estereótipos, de mitos contra os judeus, que não são só 10 mitos, mas são muito mais, nós percebemos que há uma retomada dos antigos clássicos, ou dos clássicos estereótipos anti-judaicos. Mas primeiro precisamos saber quais eram esses estereótipos. Outros se valem de generalizações, que atribuem aos judeus a culpa coletiva, isso tem sido muito comum, a culpa coletiva por ações do atual Estado de Israel. No entanto, a culpa coletiva, independente da localização, da época, das ações individuais, é um conceito histórico duradouro. Vocês vão encontrar em outros momentos da história acusações contra os judeus de culpa coletiva. Então, de repente,
nós percebemos aqui, de repente não, percebemos ao longo agora de décadas, né, que essa generalização falaciosa, falsa, ela vem sendo usada ao longo de anos, ao longo de séculos, vamos dizer assim. Por exemplo, os judeus foram sempre culpados, eu digo sempre porque esse mito vai sendo reciclado, mataram Cristo. Então nós temos aqui o crime de deicídio. Foram culpados na Idade Média, de forma generalizada, pela peste bubônica. No início do século XX, pós-Primeira Guerra, foram culpados pela derrota da Alemanha. É uma culpa coletiva. Os judeus são culpados. Um outro exemplo, as teorias da conspiração sobre dominação mundial, onde os protocolos de Sabicião vindos da Rússia vão sendo reciclados, adaptados, e no caso do Brasil, as várias edições, eu tenho comigo 91 edições dos protocolos de Sabicião, até 1991, onde, na parte final dos protocolos, o organizador, que nunca se identifica, ele acrescenta mais algumas páginas, né? Então, de repente, a gente, lendo um desses exemplares, nós vamos encontrar os judeus culpados, isso aqui no Brasil, em edições brasileiras, culpados pela circulação de drogas. Os judeus culpados, veja bem, e que são os manipuladores das feiras de livros, indicando os editores judeus. Então, essa atualização é um exemplo, assim, no caso dos protocolos, ela é muito clara, porque nós que estamos lendo, né? Porque você percebe que foi pinçado de uma realidade brasileira e adaptada. E impressa, isso que é o mais importante, quer dizer, é impresso a atualização, como se fosse um anexo, né? E trazendo para a cultura brasileira, ou para a realidade brasileira, melhor ainda. Essas ocorrências de atualização dos mitos estão sendo identificadas de uma forma sistemática. Eu quero aqui ressaltar o importante trabalho que a CONIB vem fazendo de pesquisa sobre a reciclagem dos mitos, né? Ela não apenas identifica nos seus relatórios a escalada drástica dos incidentes de ódio contra os judeus, vamos dizer assim, contabilizando, né, as incidências, mas também tem incentivado pesquisas, e isso é muito importante no caso das ocorrências de reciclagem de mitos. Então, quando nós falamos o mito da conspiração judaica, que é basicamente a força motriz, né, do discurso que está nos protocolos, vocês encontram hoje, né, e eu tenho visto muito, por exemplo, no próprio Instagram, imagens gravadas em vídeo de judeus ortodoxos mostrando que eles dominam a economia nos Estados Unidos. O que é isso? Uma reciclagem, né? Ouvi recentemente de um taxista no Rio de Janeiro, eu estava desembarcando, ele falou: a senhora vai ficar onde? Eu falei: olha, eu vou ficar ali perto do banco, ali na frente. Ele falou: sei, a senhora vai naquele lugar lá dos judeus ricos? Eu falei: não, eu vou no Banco Bradesco. E que é católico, o senhor sabe, né? Bom, não estou fazendo acusação aqui, mas eu digo assim, na ironia, né, muitas vezes, se você não tem aquela iniciativa na hora, você deixa o mito, né, reciclado, respirar, vamos dizer assim, né? Então, eu quero aqui ressaltar o importante trabalho da CONIB, eu tenho acompanhado, né, não apenas pelos relatórios, mas também pelos trabalhos de pesquisa. Por quê? Porque só os números não dizem tudo, né? A gente tem, sim, as estatísticas, por exemplo, as comparações que eles falam, registrando, que os relatórios registram, por exemplo, aumento de 1000% de denúncias no primeiro mês após o ataque em Israel. Então, essas comparações são importantes, né? Mas temos, sim, que saber qual é a acusação, qual é o discurso,
né? Por isso, aliás, é um outro livro que eu organizei junto com as instituições, não só B'nai B'rith, mas também CONIB, FISESP, que são exatamente sobre discursos de ódio, que foi publicado pela Perspectiva. Bom, resumindo, tais diagnósticos, eu estou me referindo aqui a relatórios, pesquisas, né, são resultados que servem de alerta e devem vir acompanhados de programas estratégicos de prevenção e combate, é o que eu chamo de profilaxia. Né? Eu tenho trabalhado muito com uma linguagem que foi emprestada das doenças, né? O nosso corpo social, o nosso corpo político está doente. Então, nós fazemos um diagnóstico. Então, a CONIB faz o diagnóstico. Aí eu pergunto, mas e a profilaxia? O que nós devemos fazer? Devemos ter ferramentas. Como investir? Né? Então, esses diagnósticos servem de alerta, mas devem vir acompanhados de programas. Programas, que no caso, então, é o que eu chamo de profilaxia, embora não exista uma única receita. Né? A gente tem que criar também, adaptar, não há uma receita universal de combate ao antissemitismo. Então, dependendo das situações, nós temos que criar novas ferramentas. Daí a importância dos guias e manuais, como esses produzidos, cito de novo a CONIB, que monitoram casos para combater o ódio de forma articulada. Esse combate deve ser encarado como um esforço contínuo, que envolve educação, pesquisa, legislação e diálogo social. Considero fundamental, e essa vem sendo a minha linha de atuação nesses anos todos, fundamental a conscientização nas escolas e na sociedade sobre o que constitui antissemitismo, dando a conhecer os estereótipos que discriminam os judeus. No entanto, para dar a conhecer, nós precisamos, enquanto pesquisadores, educadores, decodificar o discurso e as imagens. Eu trabalho muito com caricaturas. A minha apresentação nesse seminário sobre discurso de ódio foi sobre o papel das caricaturas. Quer dizer, o humor, muitas vezes, encobre, né, o que está por trás daquela imagem. Então, a imagem é muito perigosa. Né? Muito perigosa porque ela seduz. Ela seduz, ela conquista. Muitas vezes as crianças acham engraçado, né, aquele judeu, como ele é representado, né, com roupas pretas, ou então narigudo, corcunda e barrigudo, né, que é, no fim, o quê? Uma reciclagem, uma adaptação daquele judeu representado, por exemplo, nos livros infantis na Alemanha nazista. Né? Bom, então temos sim que estar atentos a esses discursos que vão circulando ou por imagens ou por narrativas escritas ou audiovisuais, né? Decifrar os seus códigos. Como é que eu posso decifrar o código se eu não sei o que eu devo olhar? O que eu devo olhar naquela imagem? Né? Bom, decodificar os códigos, decifrar, ou seja, identificar, e aí vem um dos quadros, né? Quem é o produtor do discurso? De onde veio esse discurso? Qual é o foco de aversão? Localizar o produtor. Onde que ele está? Aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, no Norte. Em alguns lugares é interessante até, quando a gente consegue fazer essa identificação, tentar ver como que aquela frase, ou aquelas frases, aquelas narrativas, estão inspiradas em teorias, por exemplo, conspiratórias. Às vezes a pessoa brinca e fala assim, bom, a frase, mas peraí, eu já ouvi, onde que eu ouvi? Qual é a matriz? Qual é a matriz? De onde que ela veio? O estereótipo, a crítica, muitas vezes ele é desproporcional, mas por quê? Porque ele muitas vezes é fundamentado em rumores. Eu ouvi dizer que só tem judeus ricos.
Foi aí que eu me inspirei, inclusive, para escrever os 10 mitos, né? E por que os rumores? Porque a Inquisição, aí eu volto naquela documentação onde a Inquisição se baseava, muitas vezes, em rumores. Após a denúncia, chamava quem veio denunciar, por onde você ouviu isso? Eu falei assim, olha, eu ouvi dizer. Ouviu dizer o quê? Eu ouvi dizer que ele é impuro de sangue. Aí você fala, isso aí é a Alemanha nazista? Não. 1630, 1700, quer dizer, até 1774 se fala aqui no Brasil e se endossa a questão da pureza de sangue. E aí eu falo, como é que prova? Eu não fazia exame de sangue para ver DNA, não. Nada, né? Como que prova? Vamos mandar para Portugal, onde nasceu esse cidadão que quer provar que ele é puro de sangue para ingressar na ordem jesuítica. Então nós vamos mandar perguntar lá na cidade do Porto quem são os parentes, quem são os pais. Mas como é que pode, se nós estamos em 1760 e os avós são lá dos anos de 1620, chamava-se os velhinhos das aldeias e eles diziam, olha, para o inquisidor ou para quem estava recebendo a informação, geralmente podia ser o pároco do local. Eu ouvi dizer, tem rumores que o tataravô dele, que ele não conhece, mas ele ouviu dizer que o tataravô saiu no Alto de Fé, em Lisboa, no ano tal. Eu ouvi dizer que o avô dele não come carne de porco. Eu ouvi dizer, alguém viu que ele também troca de camisa na sexta-feira. Bom, esse ouviu dizer, eu tive, vou dizer um privilégio, eu consultei milhares de processos de limpeza de sangue de pessoas que aqui no Brasil mandavam buscar em Portugal, né, os seus comprovantes de pureza de sangue. Ele tinha que comprovar, e aí vem a inspiração da Gestapo, né, até 7 gerações que ele era limpo de sangue, ou seja, que ele não era infectado pelo sangue de judeus, de mouros, de ciganos, de negros, de pardo, e aí há uma adaptação aqui no Brasil, que muitas vezes aparece, ele não é filho de cabra, quer dizer, não é filho lá de alguém do Nordeste, né, bom, e aí vem as adaptações. Então, esses processos, esse foi meu mestrado, foi aí que eu ingressei realmente nesse tema, lendo os processos de habilitação de gênero e morte, que é a busca pelas raízes, a busca pelas gerações, né, de onde aquele cidadão tinha que comprovar que ele é limpo de sangue. É nesse momento que nós encontramos, né, muitas vezes, buscando os mitos que tiveram tanta força na Alemanha, da raça pura, não foi invenção do Hitler, não foi invenção da Alemanha, não. Ele começa, veja bem, na Espanha, em 1449, numa rebelião que acontece num dos bairros, próximos dali da região de Toledo, e devido a uma cobrança feita por um judeu. Bom, então, só para resumir, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a partir desse momento começa a existir uma legislação, por isso que eu falei importante, ir atrás das leis, que é o momento em que a discriminação, em que o preconceito, ele é institucionalizado por um determinado Estado, aqui no caso, pelo Império. Né? E eu fui atrás. Então, o livro Preconceito Racial em Brasil Colônia, Portugal e Brasil Colônia, ele tem um levantamento, né, assim, até hoje nem acredito que eu fiz todo aquele levantamento, lei por lei, para tentar entender como que foi sendo institucionalizado, né, uma acusação que se transformou, então, em um crime. Nesse momento, antissemitismo, veja bem, o antissemitismo, a prática, né, do antissemitismo deve ser interpretado como o que eles estão culpando o judeu de heresia.
Então, o crime é de heresia, não é um crime racial. Mas, a partir do momento que começam a surgir as leis de pureza de sangue, e aí 1449, o Estatuto Sentença de Toledo, onde está escrito que os cristãos novos devem provar, então, que eles são puros de sangue. Tem um teórico que eu usei, que é base da minha colocação aqui, que é o Todorov, e também Polyakov, né, onde, principalmente Polyakov, que trabalha com as raízes do pensamento ou dos mitos, no caso o mito ariano, que tem, então, o ponto fundador, vamos dizer assim, esse Estatuto de Toledo. A partir daí, vocês começam a perceber a institucionalização. E quem apoia? A igreja, não começa na igreja, mas apoiam organizações civis, cooperativas, cooperativa de sapateiro, até a ordem, por exemplo, para você ingressar no coral da Catedral de Toledo, você tinha que chegar lá com seu atestado de pureza de sangue. Né? Para você ingressar na Universidade de Coimbra, vários brasileiros foram estudar em Coimbra, mas tinham que apresentar se ele era puro de sangue. Né? Tinha que comprovar. E o mais, vamos dizer assim, engraçado que eu encontrei, uma das vezes pesquisando no Rio, a acusação de um cidadão no Porto do Rio de Janeiro que foi preso por estar vendendo certidões de pureza de sangue. Então, também tem reciclagem aqui. Né? Bom, então, retomando. Então, eu vou mostrar depois para vocês como que eu tentei organizar esses fundamentos por períodos e mostrando a reciclagem. Quando nós passamos, quando há uma mudança institucional, né, onde o crime de heresia ele se transforma num crime racial, como vai acontecer na Alemanha nazista, né, como que nós devemos, então, decodificar esse discurso, né, o discurso da acusação, no caso, e entender onde estão os mitos, ou seja, entendam mitos como mentira, né, como um discurso manipulado, inventado, quem produziu, em que contexto histórico essa acusação ocorreu, e verificar de um século para outro, veja bem, nós estamos falando em séculos aqui, né, por isso que é pensamento de longa duração. Tentar ver quem apropriou o discurso de quem, onde houve apropriação, onde nós identificamos códigos antissemitas nos discursos, nas imagens, e nessas imagens tentar identificar, veja bem, sinais, isso a gente procura nos documentos. Qual sinal nessa imagem aqui me coloca diante de um movimento ou de um ato, não movimento, um ato antissemita, né? Nos 10 mitos sobre os judeus, eu retomo, aliás, são vários os quadros pintados sobre o beijo de Judas, voltando no deicídio. Né? Então, a traição de Judas, ela é, um dos quadros, é festejada, e aí a gente percebe, onde alguém toca um chofar. Né? E a gente fala, mas o que faz um chofar no meio de aquela multidão revoltada? Então, esse é um sinal. Então, vamos tentar entender. Aqui um exemplo só. Então, nós estamos em busca de um que eu chamo saber indiciário. Eu tenho que identificar, isso vale para hoje, estou falando hoje. Sinais, marcas, vestígios desses mitos que vão sendo reciclados para aí construir um paradigma indiciário, tipo Sherlock Holmes. Né? Ele diz, e vai olhando no chão, onde é que estão as marcas? A gente faz isso com os documentos. Eu olho o discurso, tento identificar se aquele discurso é ou não antissemita, quem produziu, quais são as palavras que ele usa e que foram sendo recicladas, e isso é muito interessante. Eu fui encontrar, já nos anos de 30, 40, 37 em diante aqui no Brasil, falas escritas
falas não, escritas de diplomatas brasileiros que reciclavam, né, os discursos antissemitas na Alemanha, transformando e adaptando isso para o Brasil. São milhares de documentos, né? Então, a diplomacia brasileira, quando eu falo em colaboracionismo do Brasil, no caso, nos resultados de Holocausto, eu estou me referindo principalmente ao endosso da diplomacia brasileira com relação à perseguição aos judeus, colocando em risco a vida desses judeus. Bom, então, essa afirmação que nós devemos identificar sinais, marcas e vestígios que compõem um paradigma indiciário, vem de um autor, Carlo Ginzburg, e a obra dele exatamente tem esse título, Mitos, Emblemas e Sinais, Morfologia e História. Né? Ele é um dos meus gurus, assim, eu bebo assim as afirmações dele, faço isso com os documentos, né? E agora, no LEER, nós estamos com um projeto, aliás, muito interessante, que estamos em busca dos sinais de legado. Os sinais de legado dos refugiados que vieram para cá, construíram a sua vida e deixaram um legado. Agora, como é que eu vou entender, como é que eu vou descobrir esse legado dos anos 40, 50, né? Buscando sinais, buscando vestígios, buscando marcas. Então, um exemplo, por exemplo, uma artista, uma pintora, ela deixa os seus catálogos, ela tem os prêmios, né? Então, eu vou com isso reconstituindo um legado. Então, esse saber indiciário, que não precisa ser apenas aplicado ao antissemitismo, ele deve ser, sim, aplicado em outras situações. Né? Então, não é apenas identificar quem é o culpado do antissemitismo, mas trazer também um aspecto positivo, né, para tentar reconstruir ou construir uma imagem positiva dos judeus que vieram para o Brasil. Né? Então, esse é o projeto que nós desenvolvemos agora. Chama-se Travessias. Né? Bom, então, identificando o que nós devemos fazer? Investir em caráter emergencial contra o antissemitismo, tentando construir um método de conhecimento, ou seja, para nós historiadores ou cientistas sociais, ter um método de pesquisa histórica. E quando fizermos a pesquisa, localizar os documentos de qualquer época, identificar a gente fala o discurso da época, as marcas, os sinais, os emblemas, as imagens, e aí sim nós conseguiremos, talvez em parte, decifrar esse discurso. Né? E eu às vezes brinco conversando com alguns amigos, falo assim, eu estou tentando desconstruir o discurso que eu acabei de ouvir aqui no Instagram. Né? Porque algumas falas, né, se vocês começarem a prestar atenção e começarem a identificar algumas marcas e sinais, falar, não, o que ele falou é antissemitismo. Então vamos desconstruir esse discurso, né, porque às vezes pode ser um falso discurso. Ele ouviu dizer, por rumor. Né? Então essa persistência de detalhes, muitas vezes são detalhes marginais, a gente às vezes no dia a dia não percebe, mas de repente pistas. Né? É interessante trabalhar com pistas, com fragmentos, com vestígios, que são fundamentais para compreendermos a persistência que é secular. Ela começa lá quando os primeiros colonizadores desembarcam no Brasil, nós já temos os primeiros indícios. Né? Por quê? Porque eles trazem consigo, veja bem, os ensinamentos e os discursos que está circulando em Portugal, e na Espanha, no caso. Então, o que nós temos que fazer? Localizar também e dar atenção aos discursos marginais. Por quê? Porque a somatória desse estudo, que é secular, vai revelar, esses discursos vão revelar, estruturas culturais profundas, por isso que eu chamo antissemitismo de raiz. Ela não surgiu hoje por causa do evento em Israel. Ela não surgiu hoje por causa da guerra do Oriente Médio, não. Ela aflora, e a Hannah Arendt diz, os momentos de crise são, temos que estar atentos aos momentos de crise. Por quê? Porque ela abre a fissura. É por ali que um antissemita vai se aproveitar e se manifestar. Então, é sob esse viés que eu tenho adotado a expressão antissemitismo de raiz,
considerando-o como uma forma de racismo herdado dos tempos coloniais e que sofreu mutações. Como produtores de conhecimento, ou seja, agentes de mudança, nós, como historiadores, precisamos combinar a defesa de causas sociais com o uso estratégico dos meios de comunicação. Para quê? Para dar visibilidade às nossas constatações. Imprescindível a utilização de definições claras, sem deturpações, que ajudem o quê? Ajuda a identificar as manifestações retóricas, físicas, inclusive sinais que a gente consegue identificar pela cidade de São Paulo, pelos banheiros, como eu acabei aqui de citar, do antissemitismo. Resumindo, o pensamento antissemita é, portanto, um fenômeno social de longa duração e devemos estar atentos, então, retomando, antes de ir para o nosso quadro, os fundamentos que compõem o discurso antissemita alimentado por mitos. Quais? Mitos da pureza de sangue, mito da raça ariana, mito do judeu errante, mito dos judeus ricos. Tem ricos, mas tem também os pobres. Identificar, segundo item, os perpetradores, quem são os produtores desse discurso responsáveis por instigar o ódio ao povo judeu. Então, ao longo desses séculos, nós identificamos, num primeiro momento, Igreja Católica e o Império, as majestades. Por isso que se fala em crime de lesa majestade. Né? Os próprios imperadores, os próprios mandatários, vamos dizer, muitas vezes, de matança de judeus, de pogroms. Né? Então, a Igreja, o Tribunal da Inquisição, por isso que eu vou falando, ele vai sendo institucionalizado. O Império Colonial português e espanhol como um todo, porque vocês vão encontrar não apenas no Brasil, mas em todas as colônias de Portugal, até em Goa, vocês vão encontrar a Inquisição com os discursos, com os sermões, com os manuais, com as prisões, com as denúncias. Então, há uma matriz. Né? O papel dos intelectuais, os profissionais do direito, os cientistas, vão ter um papel muito importante, por exemplo, durante o nazismo. Jornalistas. Também devemos estar atentos, retomando, analisar a representação iconográfica do mal. Por exemplo, olhando várias das imagens que circularam durante a Alemanha nazista e também alguns anos depois, o processo de animalização e diabolização. Então, aquela imagem, sim, ela está apoiada no quê? Na teoria do malefício. Ele é o mal. Mas como é que é esse mal? Né? Vocês já devem ter visto esses livros, a propaganda, né, que é importante também, o papel da propaganda na Alemanha nazista. E por que a teoria do malefício é importante? Por quê? Porque são teorias distintas que foram sendo construídas, eu estou sempre falando num tempo de longa duração, elas foram sendo construídas, manipuladas para dar explicações aos males representados pelos judeus. Por que ele é mau para a sociedade? Então se dá uma explicação. Então isso é uma teoria, tratamos nós de uma forma geral como teorias do malefício. E por hora eles são identificados ora como perigo religioso, ora como perigo racial, ou então perigo político e militar. Tais acusações compartilham o desejo de um ou mais grupos de manter o controle sobre o mundo cultural e espiritual em um determinado território. Muitas vezes a teoria se faz baseada, então, nesse desejo. Né? Essas teorias fornecem explicações que são legitimadas, muitas vezes por decretos-leis, por manuais, né? Livros, eles endossam, comprovam, entre aspas, legitimam que aquele é o mal. E com isso, veja bem, nós temos que ter consciência que
essas teorias funcionam pela violência. Então, existe uma polícia, existe um inquisidor, existem tribunais, existem prisões, são efetuados confisco de bens, por exemplo. A Inquisição portuguesa só confiscava bens de cristãos novos. Dos outros perseguidos, não. Aí vem a questão a quem interessa a perseguição, a quem interessa o extermínio. E com isso, né, também nos interessa saber como que ocorre a manipulação através dos meios de comunicação. Por quê? Porque esses meios de comunicação, dependendo da época, acabam sendo propícios à manipulação e propagação das falsas narrativas. Por isso que nós falamos mitos. Se constrói uma narrativa, se apresenta documentos falsos. No contexto atual, as consequências da intensificação do ódio antissemita no Brasil, que extrapola as reações à guerra a Israel e ao Hamas, ou seja, entre Israel também e Irã, devem ser percebidas como prenúncios das fragilidades, por isso que eu falo nas fissuras, né, da nossa democracia e da nossa educação. É aí que eu vejo a questão. E que são, então, intensificadas pela violência e o extremismo sem limites. Retomo aqui, como eu já falei, a frase de Hannah Arendt. É nos momentos de crise que o antissemitismo aflora. Tais discursos adentram a essas fissuras provocadas pela ignorância, pela relativização, manipulação dos fatos históricos, pelo negacionismo, propagados muitas vezes pelas redes sociais, maquiados, né, muitas vezes pelo apelo à liberdade de expressão, ou então liberdade que nós temos de resistência. Estou falando de expressões que a gente ouve. Então, o que nós temos? Nós temos, hoje, celeiros de ódio. E são esses celeiros que favorecem e são ativados nos momentos da fragilidade da nossa democracia e da educação. E aí o que acontece? Os antissemitas se aproveitam dessa crise, tentam, de uma forma ou outra, justificar, dar uma explicação desse preconceito, valendo-se, então, de artifícios. Eu vou dar apenas alguns. Por exemplo, que o povo judeu, vocês devem ter ouvido bastante isso, é um povo inventado. O que eles fazem ao afirmar isso? Distorce a história judaica e a ligação dos judeus com a terra de Israel. Muitos deles negam o Holocausto enquanto genocídio singular na história da humanidade, sendo os judeus retratados como inventores de uma farsa para obter vantagens, principalmente vantagens econômicas. Outras acusações manipulam, isso nós temos ouvido constantemente, o conceito de genocídio. Né? O conceito de genocídio, desconsiderando principalmente que não foi o Holocausto, mas sim o genocídio armênio como protótipo do genocídio moderno, que são aqui 2 livros de 2 grandes colóquios internacionais que eu coordenei na USP, onde nós tentamos mostrar que antes do Holocausto nós tivemos uma matriz, que é o genocídio armênio. E esse genocídio é o primeiro genocídio do século XX, seguido de muitos outros, temos que lembrar isso. Bom, o que acontece? Quando esse antissemita faz essa afirmação, ele desconsidera a natureza, por exemplo, sistêmica, industrializada, planejada pelo Estado alemão, implementado com a colaboração de vários outros países ocupados. Ou seja, é o Estado alemão que usou o antissemitismo como política de Estado, né? A Alemanha, no caso. E aqui que nós vamos percebendo por que nós chamamos e definimos, né, o Holocausto como singular. Quais são as singularidades dele? O que ele é diferente do genocídio armênio ou dos demais que o seguiram? Então, essas singularidades é que têm que ser
exatamente argumentadas nos momentos de debate. Terminando, ainda que a onda do antissemitismo tenha sido desencadeada por esses fatos específicos que instigaram a polarização no Brasil, notamos que a estrutura do discurso de ódio aos judeus não foi alterada, a estrutura, e sim os argumentos, os fundamentos que dão sustentação ao discurso ao longo da história, pensando aqui no antissemitismo como um pensamento, como parte de uma mentalidade racista. Nesse momento, então, nas primeiras décadas do século XXI, estamos diante da politização, é isso que a gente percebe, do discurso dos direitos humanos. Todos têm direito? Sim. Mas a polarização política, temos que ter cuidado, ela constrói cenários, constrói narrativas e muitas vezes se utiliza da liberdade de expressão como um escudo para disseminar o discurso de ódio e o preconceito. Volto a afirmar. Daí a necessidade de despolitizar o tema dos direitos humanos e reafirmar a função dos discursos dos direitos humanos de proteção à dignidade humana, de proteção aos homens, às mulheres, às crianças, aos adultos, aos velhos, como um todo, né? Então, eu encerro com essa afirmação e vou rapidamente mostrar aqui para vocês, para não me estender, apenas o quadro que, senão vocês vão, isso aqui já são detalhes que estão nos livros. Como que eu apresento nos livros esse antissemitismo de raiz, ou seja, desde o período colonial até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, trabalhando com os discursos de ódio hoje. Então, vocês têm mudanças de paradigmas, retomando agora o que eu coloquei. Então, nós vamos trabalhar, analisar que, nesse momento, de 1514 até 1808, lembrando que é a chegada da família imperial aqui no Brasil, Dom João VI, nós temos um antissemitismo de fundamentação, fundamentado na fé católica. Quem são as instituições que apoiam? Por isso que eu falo em institucionalização. Igreja Católica, o Tribunal da Inquisição Ibérica, pensando em Espanha e Portugal, e principalmente, no caso, o tratamento que é dado nesse momento. Então, os judeus são acusados de crime de heresia, são hereges. E o discurso, né, que eu não vou entrar aqui, ele passa pelos sermões, ele passa pelo manual da Inquisição, ele passa por aqueles processos da Inquisição quando o cidadão é preso, né? O que se fala, o que o mito afirma, né? Ele trabalha com o conceito de purum, de pureza, de infecção. Então, os judeus, cristãos novos, principalmente, são acusados de serem infectos de sangue. Se vocês forem consultar um dicionário, por exemplo, do século XVIII, e depois ainda no XIX, a palavra infecto quer dizer aquele que está infectado pelo sangue de judeu, mouro, ciganos, quer dizer, se mantém, ele persiste, apesar da proibição do Marquês de Pombal, em 1774, que ele proíbe que qualquer pessoa seja acusada ou distinta pelo sangue, né? Os dicionários mostram que persistia essa acusação. Então, o mito ariano, aqui fundamentado na pureza de sangue, ele vai ter uma ruptura no início do século XIX, pensando aqui o momento em que o iluminismo na Europa e as conquistas dos direitos, né, dos judeus, principalmente na França, no caso, nós temos então já um acréscimo com as descobertas ou com os tratados científicos. Deixa eu passar para o lado de cá. Tá vendo? Então, aqui, os fundamentos se mantêm, as acusações pela Igreja Católica se mantêm, mas aparece um novo conceito, o conceito científico de que existem raças inferiores e raças superiores. Essa transformação vai alcançar também
um novo formato, vamos dizer assim, de crime, que é o crime de lesa majestade, né? Quem acompanhar ou acompanhou as leituras e as obras que surgiram, por exemplo, no caso Dreyfus, né? Então ali você já tem, não é mais o crime de heresia, né? Mas é alguém que se rebelou contra o poder ou contra uma força do Estado, né? Então aqui, veja bem, voltando à institucionalização, quem é que apoia, né, a ideia do mito ariano? Então o mito vai persistindo. Nós temos, mantendo, Igreja Católica, e surge grupos muito fortes de intelectuais e cientistas que comprovam que sim, há uma alteração na acusação de que existe sim grupos, né, que representam uma raça superior e outra inferior. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque é um longo, vamos dizer, uma longa bibliografia, né, uma ampla bibliografia. O Brasil tem um momento aqui, eu chamo de ruptura, né, quando, com a chegada da corte Dom João VI, depois com a atuação de Pedro II e Pedro I e Pedro II, nós temos então uma nova Constituição para o Brasil que favorece a liberdade religiosa. Esse é um momento muito importante. Então há uma diluição daquelas primeiras acusações contra os judeus que passam a ter direitos adquiridos no Brasil. Então a Constituição de 1824, se vocês forem ler, a liberdade de religião, ainda que contida, né, ela vai ter um papel muito importante. Eu considero, então, que aqui há um momento de ruptura. Essas rupturas mudam os fundamentos. Então, veja bem, aqui o fundamento era teológico, agora aqui o fundamento é científico, e ele ganha forças quando? Com a Alemanha nazista, num novo período, né, onde o crime agora é de subversão, crime de comunismo, e entra um novo elemento. A raça é degenerada, fundamentada o quê? Num passado de até 7 gerações para conseguir provar que ele é de uma raça pura. Quem apoia? Quem institucionaliza? O Estado republicano aqui no Brasil, o Estado alemão, os países colaboracionistas. E quando eu falo no Brasil, o que aconteceu aqui? Acontece o movimento eugenista. E é o movimento eugenista que vai introduzir, através de intelectuais católicos, principalmente, o conceito de superioridade, o conceito de beleza da raça, o conceito de feiura de outros grupos, né? Então, esses conceitos vêm, ou de uma raça fraca. Então, isso vai ter uma força muito grande aqui no Brasil, que vai abrir o quê? Uma fissura para que o discurso alemão nazista seja endossado pelo governo brasileiro, mas secretamente. Então, novamente uma ruptura após o Holocausto, quando então os crimes nazistas vêm à tona. Muitos países recuam, porque não querem ser acusados, né, de colaboradores com a política de Estado alemão, e começa então um novo momento. E esse novo momento, pela data, vocês já vão ver, com a criação do Estado de Israel, com a partilha da Palestina, né? Novamente muda o quê? Mudaram os fundamentos. Os mitos persistem, né? Então agora nós temos, veja bem, 48 a 24, no caso do Brasil, nós vamos ter uma legislação que afirma e atua, né, de que racismo é crime. Então, inverteu aqui no caso. Então, agora nós temos legislação, temos a legislação contra genocídio e institucionalizado durante um Estado republicano. Com isso, veja bem, o mito, né, ele persiste, ele só vai mudando aqui no conceito de crimes, mas o mito ariano persiste até o momento da divulgação dos crimes praticados pela Alemanha nazista. É aqui que o fundamento que eu estou falando, ou a sustentação dessa afirmação contra os judeus, ela muda no conteúdo. Então, a criação do Estado de Israel
retira, basicamente, coincide, né? Coincide com a retirada do argumento científico. Ele desaparece. E nós temos agora um argumento que é o quê? Político. Ele perdeu a conotação que nós tínhamos aqui, de pureza de sangue. Ninguém vai falar hoje em pureza de sangue, né, ou justificar o mito ariano. Ninguém vai argumentar a questão da raça degenerada, mas vai ter um outro discurso que está ligado ao quê? Antissemitismo e antisionismo. São os dois novos discursos que hoje persistem e criam esse embate que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Estou falando em Brasil, senão a gente vai abrir para um contexto muito maior. Então é isso, todos esses quadros que vocês estão vendo, né, eles têm como base os argumentos e documentos que eu pesquisei, tanto para o mestrado como para o doutorado para a livre docência, e chamo a atenção e convido vocês para entrarem na base de dados que nós criamos já há muitos anos, chamada ArcShoah, o arquivo do antissemitismo e da Shoah, onde os 16 mil documentos do Itamaraty que comprovam a participação como país colaboracionista, né, com a Alemanha nazista, de 1937 até os anos 50, englobando não apenas governo Vargas, mas também Dutra, a partir de circulares antissemitas que institucionalizaram um antissemitismo secreto, de bastidores, né, mas que colocam, sim, o Brasil no rol dos países colaboracionistas de um antissemitismo de Estado. No caso, um antissemitismo oculto, que é baseado em circulares secretas. Né? Então, se vocês quiserem e tiverem a oportunidade de conhecer essa documentação, entrem no site e ali vocês vão ter já disponibilizado com o carimbo do Itamaraty, com a marca d'água, autenticando essa documentação, os vários discursos antissemitas. Só para terminar, eu pensei que ia terminar, mas não, deixa eu passar para vocês rapidamente. Aqui vou voltar um pouquinho, que eu me referi à questão da eugenia, né? Só para vocês terem ideia, são imagens, né, que mostram as fragilidades, a feiura de corpos doentes, isso é a eugenia que dá essa sustentação no Brasil, atribuindo negros mestiços que eles são perigosos porque eles trazem doenças, eles habitam cortiços, e ao mesmo tempo vai sustentar também argumentos antissemitas aqui no Brasil. Aqui são bebês raça pura, que ganharam concursos, né, de raça pura em Porto Alegre, são capas de revista, e o júri era basicamente formado por médicos eugenistas no Brasil. Né? Esse aqui é veja bem, de Porto Alegre, na campanha nacional, na revista Sul, 1949. Veja bem a data, 1949, né? Nosso bebezinho raça pura. E a Constituição de 34, então vejam como já vai havendo a institucionalização da narrativa ou dos argumentos racistas. Xavier de Oliveira, que fazia parte dos primeiros constitucionalistas de 34, temos que manter puros os tipos étnicos aclimatados para que estes, evoluindo, naturalmente manifestem e desenvolvam caracteres próprios. Aspas. Devemos, então, fechar as fronteiras, quer dizer, etiquetam-se os imigrantes, né? Eles são perigosos, então a ideia do perigo, são imigrantes de países imperialistas como japoneses, alemães e italianos. Vamos fechar as fronteiras. É votado na Constituinte de 34 que os judeus eram, entre esses imigrantes, nocivos para compor a população brasileira. Foi votado. E, a partir daí, vocês têm a institucionalização secreta do antissemitismo no Brasil, de 37 a 49, tirando a carga aqui do regime Vargas, né? Então, o que nós temos? Pelas circulares secretas, quando ela é aprovada e também aprovada por diplomatas, né? Nós percebemos, na hora que ele justifica que negou visto
a 500 judeus, a 600 judeus interessados a fugirem da Hungria, por exemplo, em 44, o que nós vamos perceber? Que houve uma apropriação do discurso antissemita que circulava na Alemanha ou nos países ocupados e adaptado às situações da imigração brasileira, que é, vamos fechar as portas. Eles são perigosos, porque se eles são perseguidos lá, e aí vem a construção de um discurso onde a raça semita, de uma forma geral, é direcionada para os judeus. Né? Então, vocês começam a ver as capas dos livros dos protocolos publicados no Brasil, a serpente, né, que é a questão exatamente do perigo judaico na forma de uma serpente, e depois vocês vão vendo o perigo judaico comunista. Aqui não dá para ver, mas não precisa apagar a luz não, mas aqui vocês têm um judeu russo com o dinheiro na mão, isso são sinais. São marcas, tá? É assim que eu analiso uma imagem. Então, quais são as marcas que comprovam que essa imagem ela é antissemita? Né? Então, podia apagar a luz, eu acho que vocês vão ver melhor. Consegue, irmã? Porque isso aqui é bem... Eu falei em sinais, né? Olha aqui, ó. Ó, sinais. Como é que eu comprovo que essa imagem ela tem marcas antissemitas, né? O judeu com dinheiro, ele é comunista, ele domina o mundo e as mãos são são garras. E essas garras estão sujas de sangue. Né? Então, esse livro, O Antissemitismo de Hitler, por exemplo, foi publicado na Bahia, 1934, mostrando que os judeus são perigosos para entrar no Brasil, quer dizer, é um momento já de fuga, né, principalmente dos alemães, austríacos, e isso aqui é uma figura comprobatória da imagem manipulada, né, e construída sobre o perigo judaico. É isso que eu falei, aquelas teorias da conspiração. Né, são velhos, são idosos judeus, e aí vem toda a fala do... Bom, aqui, quando eu mostro o antissemitismo, agora é a hora da propaganda gratuita, né? O antissemitismo era Vargas e Cidadão do Mundo, quando foram denunciadas as circulares secretas, né? Por exemplo, vários jornalistas acusavam de que havia manipulação do documento. Por quê? Porque o documento colocava à mostra, não é? A narrativa, o discurso do diplomata, basicamente manipulando o conceito do judeu perigoso, do perigo judaico. Né? Bom, aqui eu vou ler eu acho que isso aqui interessa, principalmente o pessoal sempre me pergunta, né, o porquê do Oswaldo Aranha endossar circulares secretas. Esse é um documento de 1938, ele escrevendo para o Adhemar de Barros, desculpa que eu estou na tua frente. Esta carta tem como objetivo fazer algumas considerações a respeito desses elementos, sob o ponto de vista imigratório, uma vez que, devido à conjuntura criada pela política europeia, já sabem qual é a política, procuram eles forçar o ingresso no Brasil. É o grande momento, 38, da solicitação de vistos, famílias inteiras tentando ingressar por algum dos países, né, em fuga acelerada. E ele diz assim, que ele está se referindo a esses elementos. Quem é o elemento? O israelita, que por tendência milenar é radicalmente avesso à agricultura e não se identifica com outras raças e outros credos. Isolado, porque ele está pensando, se vier um só sozinho, não tem problema, mas estão querendo vir em grupos, né, em famílias. Isolado, há ainda a possibilidade de vir a ser assimilado pelo meio que o recebe, tal como aconteceu em geral no Brasil, até a presente época. Em massa, constituiria, porém, inevitável perigo para a homogeneidade futura do Brasil. Esse discurso, veja bem, não é único.
os outros diplomatas vão estar assinando as negativas de vistos e dizendo assim: prezado ministro, é com muita honra que eu informo que neste mês eu neguei visto. Estou dando o exemplo de um cônsul na Hungria, 44, ele diz: só nesse mês de junho eu neguei visto a 540 interessados em ir para o Brasil, cumprindo as circulares secretas, né? Então, a minha afirmativa, né, é que em 45, no pós-guerra, a grande mudança de paradigma enquanto antissemitismo racista estatal sustentado pela Alemanha se torna inaceitável, porque as pessoas tentam evitar, os países tentam evitar, como um tabu moral, não se fala. Persiste, então, uma forma velada, ainda acontecem pogroms na Alemanha e na Rússia, mas, agora veja bem, aqui no Brasil, entre 46 e 49, continuam e persistem as circulares secretas, agora, então, contra quem? Não é mais aquele refugiado, não, agora é contra sobreviventes do Holocausto e imigrantes judeus. Mas como? Fui atrás dos vestígios, fui atrás das marcas. Então, o argumento na revista de colonização e imigração do Itamaraty é que esses judeus sobreviventes são pessoas fracas, são pessoas doentes, que nada vão colaborar para a colonização ou para a composição da raça brasileira. E com isso vocês têm, interessante saber, quem escreve? Psicanalistas, psiquiatras, convidados pelo governo brasileiro para justificar essas circulares novas, então, de 46 a 49. Então, a minha afirmação é que de 37, quando foi emitida a primeira circular, até 48, nós temos um antissemitismo endossado pelo Estado, veja bem, endossado pelo Estado, mas que é um antissemitismo velado e de colaboração com a Alemanha nazista. Como que a gente sabe? Buscando os indícios nessa documentação. Então, para encerrar, exatamente eu coloco para vocês, né, o que nós percebemos hoje, a partir de 47 até 26, alguns elementos de ruptura, né? Após a partilha da Palestina, já o surgimento de um novo, entre aspas, antissemitismo, que vai circulando de uma forma muito sutil, muito disfarçada, né? E principalmente após a instalação aqui no Brasil de uma legislação, né, contra uma legislação em que racismo é crime. Bom, com isso, o que nós, terminando agora, qual é a linha né, que diferencia antisionismo de antissemitismo? Então, nós percebemos, utiliza-se estereótipos clássicos antijudaicos, continua-se negando ao povo judeu o direito de autodeterminação, continua-se negando o direito de existência do Estado de Israel e responsabiliza os judeus pelas ações do Estado de Israel, e com isso o que acontece? Há uma nova atribuição de culpa coletiva, né? Então são esses, pode acender a luz, irmã, por gentileza, são esses indícios, e eu termino aqui, que nós devemos estar atentos, então. Onde ocorreu mudança de fundamentos, né? Onde ocorreu uma ruptura, qual é a causa da ruptura, e quais são os elementos que foram reciclados, aí vem o tema da aula de hoje, como é que houve uma reciclagem, ele foi adaptado a um novo momento, né? E insisto na educação. A educação é fundamental, por quê? Porque a quebra da ignorância, né, é importantíssima para que a gente possa ter, então, instrumentos, como se fala, de enfrentamento a esse antissemitismo. Muito obrigada. Bom, desculpa se eu me alonguei, mas são mais de 40 anos trabalhando documentos, mas é muito importante que vocês conheçam,
pelo menos leiam, né, o que está se produzindo, não apenas os meus trabalhos, mas nós temos vários colegas produzindo documentos sobre diferentes períodos, né, então a somatória, eu acho que do trabalho acadêmico, e esse é o papel da universidade, né, é exatamente tentar mostrar, né, e identificar onde é que está o perigo desse antissemitismo, muitas vezes difuso, né. Então, fico aí à disposição, se tiverem perguntas, enquanto isso eu vou tomar uma água. Você falou então, fazendo um paralelo entre você vai publicar o grau indígena, passou mais de um ano. Não. Onde que nós estamos nesse termômetro? Toda essa raiz que você mostrou, a tua percepção como historiadora. Aqui no Brasil, onde que nós estamos? Sem Maria Cezé, sem colocando esses estrelas. Você está exatamente nesse momento, onde você tem uma fronteira difusa, vamos dizer assim, um espaço difuso, que confunde, quer dizer, não é claro muitas vezes o que é o antissemitismo e é o antisionismo, né? O mito, pegando os protocolos, no caso, retomando os protocolos, continua se falando em complôs, continua se falando em teorias conspiratórias, né? Agora, talvez com uma nova faceta, já ouvi recentemente, por exemplo, as teorias conspiratórias de judeus com, por exemplo, os Estados Unidos, que persistem, que é um dos mitos também, né? Vocês vão achar, exatamente, né? Quer dizer, há uma manipulação e há um certo cuidado, mas por algumas pessoas, por alguns grupos, vamos dizer assim, né? Com a questão de que racismo é crime. Ele sabe que ele pode ser denunciado, né? Mas nem tanto, né, a ponto de um cidadão pôr na porta lá do restaurante no Rio, né, proibir a entrada de... Por quê? Por ignorância, não sei, a gente não conhece a fundo. Então, são ocorrências, muitas vezes difusas, né, mas algumas muito bem identificadas. Por isso que a denúncia ela tem que ter um parâmetro, né? Felizmente, nós temos uma legislação, né? E acho que é nessa legislação, por isso que eu chamei a atenção com a questão da institucionalização, né? Então, durante anos, nós tivemos o que é a institucionalização de um racismo que circulou pela sociedade, né? Hoje, felizmente, nós temos uma lei que combate esse racismo. Então, essa situação, eu acho que é muito favorável. Nós temos, então, e a questão das redes sociais? Hoje mesmo, lendo, vocês devem ter visto esse vídeo do deputado polonês com a bandeira, vocês viram? Eu nem prestei muita atenção na bandeira, mas eu fui lá aos comentários. Terrível, né? Terrível. De quem? De brasileiros. De brasileiros. Então, eu acho que, assim, são espasmos, né, que circulam pela rede social, mas que são muito importantes a gente estar atento. Quem está, eu sempre olho, quem é que falou isso? Né? E qual é o fundamento que ele tem para estar argumentando isso? Muitas vezes ele fala por rumor, ouviu falar, ele segue, inclusive, o comentário anterior a ele. Né? Ele vai, toda razão, é isso mesmo. Né? Então, às vezes, nem tanto a mensagem, o vídeo, ou a narrativa é tão importante, mas os comentários também são muito... Isso são sinais. Quando eu falo sinais, né, são sinais, são vestígios de que o antissemitismo nem é tão velado assim. Né, ele está nas redes sociais. Só que como é que nós vamos punir? Né? Por isso que a denúncia consciente é importante, a denúncia ativa, né, naquele momento, que depois ela desaparece. Então eu usei essa expressão. Denúncia, sim, consciente, ativa. Por quê? Porque você vai ter o apoio, a sustentação de uma lei. Né? É crime, é crime. Né? Essa é a situação hoje. Né? Concordo plenamente com a questão da educação. A informação correta. Precisa se trazer a ela. Né? Não querendo polemizar, mas como fazer? Porque as escolas têm acompanhando as manifestações
é o aluno, às vezes é o professor, mas isso até era uma consequência ao contrário. Né? Eu fico me questionando, né? Eu acho que não é uma pergunta fácil, eu não sei se tem resposta. Como educar? Se a gente está vivendo uma maré contrária. Essa eu acho que é a grande questão. Eu acho que a base, né, do antissemitismo, fora aquela ódio, né? É isso. Sabe? Você tem que começar, vamos dizer, educando o próprio educador, né? A carência hoje de não só de livros, não vou nem falar em livros didáticos, mas de estratégias educativas, né, que podem ser implementadas na sala de aula. Às vezes, não, mas eu tenho que cumprir o programa. Não tem, vamos cumprir o programa, né? Então, muitas vezes, uma sugestão é o que nós fazemos. O Abrão Goldstein está aqui, né, Abrão? Ele pode falar melhor do que eu. Ele é o meu incentivador assim diário. Porque as jornadas educativas, né, nós fazemos isso desde o ano 2006, são fundamentais para você conseguir interferir, né? Então, não adianta só um programa, né? Não adianta o governo instituir um programa, não, nós temos que ensinar, entre aspas, né, e oferecer instrumentos, eu cheguei aqui, nós precisamos ter os instrumentos de ação, né? Esse semestre agora, aqui, cadê? Esse aqui foi da jornada de agora. Por que como ensinar sobre o Holocausto? Usando cinema, usando teatro, usando joguinhos, né? E então isso aqui é doado, né? A Benevides faz um trabalho fantástico junto com a Secretaria Municipal de Educação, né? Os professores comparecem numa jornada de trabalho mesmo, né? E levam sugestões, né? Levam sugestões. Então, algumas propostas são muito interessantes, assim, porque eles podem realizar na sala de aula, né? Com aqueles alunos, e o que nós fazemos é sugerir, eles implementam, né? Eu acho que a persistência, né, e o incentivo a essas jornadas, né, elas, ou melhor, a gente acredita na transformação pela educação, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? E não precisa ser uma aula tradicional, não, pode ser, leva a turma para um teatro, leva para um museu, né? Leva para passear na cidade de São Paulo, você tem tantos argumentos importantes, né? Então não se estuda só Holocausto, antissemitismo, genocídio, não. Traga para a sala de aula o testemunho, seja por vídeo, né, através de um filme, né, passa para os alunos, abre a discussão, né. Diário, não precisa ser o diário de Anne Frank, nós temos aqui no Brasil diários escritos por sobreviventes, por refugiados do Holocausto, né. Falar nisso, vocês estão convidados, dia 29 agora de abril, nós vamos ter o lançamento do livro de memórias da Marica Guidali, né, do Balé Estágio. Vai ser no Teatro Sérgio Cardoso, 8 horas da noite, um espetáculo do Balé Estágio. Então, esse diário, vocês têm o quê? Não só a história, a memória dela narrada desde a fuga, né, da Hungria, mas você tem o exemplo da sobrevivência, da transformação, né, de um sobrevivente, né? Então são exemplos, leva para assistir, né, um teatro, né, gratuito, estão convidados. São informações que não chegam para a gente, né? Eu acho que sempre busco, né, a informação e dar a informação, né, e ter esses canais para ajudar a ter informação. Eu acho que isso é fundamental, né? Senão a gente fica muito isolado. Vamos, Ricardo, cadê o Ricardo? Não, estou falando, Ricardo, ó, todos esses convidados, né, a gente pode, através da Benai Brit, através do Leer, né,
replicar as nossas atividades, não só nossas, mas de vários outros grupos, eu acho importante. Saber o que está se fazendo, né? Além às vezes, de notícias não muito boas que a gente acaba ouvindo, né? Eu não sei a ordem mais. Eu queria fazer a pergunta, depois você coordena para mim, então, que eu não sei. Primeiro aquele senhor de camisa branca. Ixi, vocês vão sair de madrugada hoje. Que horas são, hein? Bom, pela ordem. Seguinte, ele quem? Desculpa. Se apresenta, fala o nome, assim a gente... Eu gostaria de contribuir com uma resposta à pergunta de como educar para o Holocausto, contando que existem hoje instrumentos que talvez não existiam tempos atrás, como, por exemplo, a justiça restaurativa e o círculo de conversa. Simplesmente punir o aluno com uma expulsão com a versão, ninguém aprende nada. Mas se você consegue estabelecer círculos de conversa, onde a vítima e o ofensor possam ser, mediante técnicas administradas por um facilitador, conversar com sobre isso, você consegue uma compreensão do fenômeno maior do que a aplicação de uma pedagogia. Com certeza. Bom, vamos dar uma rodada, né? Senão a gente não... Irene. O Memorial do Holocausto faz um belíssimo trabalho. As escolas com o Memorial do Holocausto no convertido. E só divulgar e mandar as crianças para lá. As escolas já mandam, é melhor ampliar. Realmente, o trabalho pela ordem, vai. Eu não estou seguindo a ordem. Eu estou preocupado mais com a parte da educação, porque hoje a gente vê também que muitos está ligado à ideologia. Como é que você pode educar um professor quando ele, ideologicamente, é um marxista, e isso a gente vê nas nossas universidades. Ou seja, ele, independente do que a gente tem para educar esse professor, ele não vai ser. Ele não quer ser. Porque isso vai contra a ideologia dele. E é isso que ele transmite para o aluno. E isso que dá força para os alunos, porque eles se sentem protegidos, porque eles estão de acordo com o professor. E essa hierarquia a gente sempre tem. O professor tem razão e o aluno sempre. Como é que você vê isso e quais as possíveis ferramentas, como é que a gente pode contornar? A própria USP é criando professores para ser a faculdade de filosofia. Não, mas é isso mesmo. A faculdade de filosofia, eu posso parte e às vezes está dentro. Então, um antissemitismo tão enraizado e você percebe que é por pura ignorância. É isso. É pura ignorância. Não sabe o que está falando. Mas, em compensação, para você chegar no professor, poderia transmitir isso tudo que foi comentado aqui com o aluno, e esse professor, ideologicamente, é antissemita, porque isso o coloca dentro do status quo, né, do status quo, ele não vai transmitir essas coisas para o aluno. Eu queria saber como é que você vê as possíveis ferramentas que a gente pode usar com isso. Eu acho muito importante aliás, a palavra é muito adequada, o enfrentamento, né? Ele não pode ficar fechado, e isso a gente tem, não só eu falo, mas tem que haver um diálogo conjunto, que é difícil, né? Mas, por exemplo, nós tomamos muito cuidado nos eventos, pelo menos que eu organizo junto ao DER, de você sempre ter
aquela fala que a gente sabe que é de um professor antissemita ao lado de alguém que fale pelo lado contrário, né? Você não pode ter você não pode ter por exemplo, dar a fala de forma unilateral, né? Ele não pode estar sozinho, né? Então é muito importante, não é o confronto, é o enfrentamento, né? Que haja esse enfrentamento, quer dizer, tá bom, você acha assim, vamos sentar, vamos dialogar. Né? Eu uso muito nos seminários, e os seminários são sempre multidisciplinares, né? De várias áreas, de vários países, quando a gente traz um especialista, né? Mas é muito importante que não haja o fechamento desse professor, e ele se sinta o dono da verdade falando para o grupo que o aplaude, né? Então, o diálogo é muito importante. Nesse colóquio que nós fizemos sobre discursos de ódio, nós chamamos, né, um para falar do anticiganismo, outro para falar do antissemitismo, outro do anti-islamismo. Bom, todos vamos dizer assim, os grupos discriminados estiveram ali representados, né? Então, eu acho que, sugestão que eu dou, eu acho que uma iniciativa, né? Então, tem aqui, vem, me chama, vamos sentar juntos, se vem, né? E há essa questão da forma sutil, difusa, porque esse professor, vamos por assim, esse pesquisador que seja, esse cientista, ele tem consciência de que existe uma legislação, né? Existe uma lei de racismo. Então é falado de forma sutil, de forma difusa, né? É exatamente aquela fronteira que eu falei, que onde é antissemitismo ou só é o antisionismo, né? Então, eu acho muito importante isso, a universidade tem que incentivar, né? Que todas as dissidências se sentem, conversem, apresentem, eu falo assim, apresente os documentos, né? Você está falando isso com base em quê? Né? E isso acho que é um papel mesmo do pesquisador consciente do seu trabalho de investigação, né? Da transformação que ele pode fazer na universidade, né? E o papel da universidade, tem que ser multidisciplinar, né? E aberto a todas as falas, né? Liberdade de expressão na universidade, se fala muito, né? Mas nós temos que também abrir esse espaço para o diálogo conjunto, né? Não formar grupos isolados, núcleos isolados, né? Eu gosto muito de ouvir as diferenças também, né? E por isso que eu insisto que um cientista, seja cientista social, a comprovação do que você está falando não é por rumores, né? Ou não é escondido atrás de teóricos que você cita, mas cadê o seu trabalho que confirma a sua investigação? É como um cientista mesmo, no sentido de comprovar onde é que está a doença, né? A gente sabe muitas vezes onde que ela está, mas como trabalhar é difícil. Eu não tenho uma receita para isso, né? Mas eu tento um pouquinho daquilo que eu faço com as parcerias, com os grupos que eu trabalho, né? Que são também diversificados, mas é muito difícil, isso eu te garanto, muito difícil. Um aqui. Quem é um aqui? Assim, porque eu trabalhei numa história e tinha uma coisa assim, o pesquisador que vinha, dizia às vezes para a gente, né? Você é judia? Me perguntava. Não parece. Então, assim, o que não parece, assim, como às vezes eu dizia, desculpa, eu esqueci o chifre e o rabo em casa. Mas é uma coisa assim de... Isso vem com racismo também, eu acho, né? Só que a pessoa que é negra não pode negar que é negra. Digamos assim, ou que é preta, não pode mais falar, tá? Mas, assim, a parte que eu vejo é que, assim, não é pela religião, ficou uma coisa desvinculada de religião.
uma coisa só de preconceito, pelo fato de ser bom. Como que é? Às vezes eu não sei como que pensar nesse sentido, quer dizer, como engatar uma coisa a outra. Está ligado à religião? Não está ligado. É só racismo? É só antissemitismo? Quando a pessoa fala desse jeito? A grande mídia tem muita culpa. A grande mídia tem muita culpa, sem dúvida nenhuma. Mas eu me sinto, às vezes, impotente na resposta, digamos assim. No sentido assim, que eu vou. Como é que a gente reage? Vou explicar tudo. Não dá para explicar. Não dá. Não dá para gente. Como é que seria uma coisa assim mais. Eu respondia de brincadeira, mas é uma coisa que me incomoda. Eu, assim, sim, incomoda porque você se identifica, né, como judia. Quer dizer, essa identificação não é pelo lado do porque nós não andamos de pau, somos ortodoxos e tudo. Quando a pessoa pergunta, já está imbuída um pouco de sem saber. Não sei se você... Ou às vezes sabe até, né? Eu não sei te falar assim em termos de que resposta dá, né? Isso vai depender de cada um, né? Mas depende também da pessoa que está te questionando, né? A pessoa como pessoa, não está ligado a... Não sabe que eu vou nas garotas, eu frequento de família, já é um preconceito. Então, mas eu acho que assim, uma das vamos dizer, uma das consequências, não é, de um discurso seja velado, seja sutil do antissemitismo, é exatamente essa, né, ele acaba corroendo a verdadeira identidade. A pessoa às vezes recua para não querer se identificar, né? Vamos passar para frente, a conversa é longa. Tá, desculpa, vamos só aqui, depois vem para você. Obrigado. A questão de reciclagem então, é a apropriação da esquerda por essa atual reciclagem. Então, foi falado em ideológico, na verdade, essa ideologia é de esquerda, eu acho. Ou é ou não é. Mas se ela tem a ideologia de esquerda, provavelmente ela tem uma maior capacidade para expressar esse preconceito. Então, isso está em ordem de imprensa, está no partido político, está nas lideranças universitárias, que é o que tem claro, docente, ideológico, reciclado, né? Mas se a gente lê o texto uma pérola, aquela que saiu do jornal, a gente consegue identificar perfeitamente a propaganda antissemita péssima da guerra. Já foram caricaturas. Então, a pergunta é essa: como é que a análise consegue fazer a gente entender melhor essa apropriação pela esquerda, dado que os judeus, inicialmente, o Israel era uma esquerda, uma organização social era uma organização comunista. Os próprios teóricos da esquerda, raiz
preciso de mais umas 4, 5 palestras. Não, eu acho que esse é o perfil, eu não sou talvez a pessoa mais apropriada aqui para falar, mas eu acho que assim, tanto da direita como da esquerda, e eu sempre brinco, não sei se eu brinco ou afirmo, né, acho que eu afirmo, que antissemitismo não tem partido, né? É difícil, eu me sinto assim, não me sinto bem falando, o antissemitismo é de direita, quando eu percebo o antissemitismo é de esquerda, né? Porque ele circula, independente se é de esquerda ou de direita, né? Por isso que eu falei, nós temos que estar atentos, então, quem produziu, quais os sinais, quer dizer, se ele assimilou esses mitos, se ele assimilou esses fundamentos, né? Como é que ele se posiciona, né? Ele não pode hoje falar que, no caso, ele vai tomar muito cuidado de afirmar que o judeu é de uma raça degenerada, jamais. Então, ele toma cuidado e ele articula o discurso com algum objetivo. A gente tem sempre que estar atento qual é o objetivo, o que ele pretende, né? O interesse é político, principalmente quando se aproxima eleições, né? Então você tem os pronunciamentos e tentando isolar um ou outro grupo, mas eu vejo assim, nós temos que estar atentos, nós, de qualquer religião, enquanto cidadãos, né? Os elementos constitutivos desse discurso, seja quem for, de esquerda ou de direita, qual é a inspiração, qual é a matriz, né? Onde que ele esteve, ou aqui, que grupo ele está ligado, independente do partido político, né? Eu estou sempre atento a essas manifestações, se é de esquerda, de direita, de centro, mas se você, vamos dizer, endossar isso que eu coloquei, você vai perceber que há como a gente diz, um som contínuo, um mote contínuo, né, que define o vestígio que você identificou, a afirmação, quer dizer, há uma identificação comum, né? Agora, quando você tem manifestantes de um governo que toma que assume um discurso antissemita, né, é preocupante, dentro daquela questão que eu coloquei, quer dizer, quando nós temos o antissemitismo endossado por um Estado ou por governantes e tal, é um perigo iminente de uma institucionalização de um pensamento, seja de esquerda ou de direita, em qualquer governo, né? Então, eu me recordo que quando eu estava exatamente estudando o período Vargas, ficava muito claro, né, por onde circulava esse discurso. Até o momento que eu identifiquei as novas circulares, lá em 46, eu falei, mas pós-Holocausto ainda, né? Mas eram circulares secretas, né? Então, é muito interessante você falar de direita, de esquerda, não vamos eu penso assim, o antissemitismo não tem partido, ele tem uma narrativa que é comum, né? Eu trabalho assim, com essa questão da construção de um discurso, seja ele textual, seja ele que circule pelas redes sociais, midiático, não, mas o discurso, a estrutura, por isso que eu insisti no começo, a estrutura é a mesma, que é acusar, né, distorcer o perfil, seja religioso, seja social, daquele indivíduo ou do grupo, né, e a questão que hoje, veja bem, de qualquer partido, é generalizar e se aproveitar de uma atribuição de culpa coletiva, é o que a gente, inclusive, escuta muito, é o que muito circula. Não sei se te respondi, mas... Não, lógico não. Volta um pouquinho lá na Rússia, entendeu, nos pogroms, né? Então, assim, você vai vendo exemplos, né, e que vai te cada vez mais configurando essa questão, se é de esquerda ou de direita, porque você identifica o grupo, mas tente ver o que eles têm em comum, no discurso acusatório. Eu acho que aí você começa a analisar o antissemitismo independente do grupo. Agora, se ele circula, você tem uma maioria, vamos supor, seja da esquerda, da direita, do centro, tente saber, né, a gente tem que tentar saber qual é o foco,
né? Como assim? Qual é o foco da doença, entre aspas, né? Por isso que também o diagnóstico é importante, mas a profilaxia também. Felizmente nós temos uma lei, né, de que racismo é crime. Eu não sei quem, eu queria... Podemos terminar? Tá. E terminamos, porque senão nós Tá, vamos... então vamos lá. Desde o início. Aqui, acho Aí agora que eu faço, ó. Cara, coroa. Cara ou coroa, vai. Ó, tem um lá atrás. Eu queria fazer duas observações. A percepção que eu tenho, posso estar enganado, Gente, encerrando, hein? Ó, eu vou encerrar, porque senão depois vocês... A gente marca outro, tá? Você, um segundo, e outro. no meio, são duas observações que eu gostaria de fazer. Primeiro, a percepção que eu tenho no meio universitário é que essa nova esquerda que aparece aqui, na verdade, ela faz ela associa Israel com o imperialismo americano. Então, tudo que é ligado aos Estados Unidos é visto como imperialista. Então, essa nova esquerda, travestida, ataca Israel. Por quê? Porque Estados Unidos é um inimigo comum. Então, esse é um mito. Observação, né? Mas esse é um mito. É um mito. Então vamos entender assim, os mitos que persistem, por exemplo, seja na esquerda ou na direita. Né? A esquerda agora é anti-Israel, sendo que Israel, pelo menos o grupo tcheco, apoiou, né, a formação do Estado de Israel com armas. Isso foi a primeira observação. A outra coisa que eu acho que é interessante, que eu queria saber a sua opinião, é assim, depois de outubro de 23, grupos políticos usam o termo islamofobia para silenciar críticas legítimas ao fundamentalismo islâmico. Então, essa roupagem de direitos humanos acaba criando uma confusão ainda mais para... É o que eu falei aqui, né? É o que eu falei, é a politização dos direitos humanos. Volta na frase. Ainda nós temos que encerrar, né? Ó, um comentário só. Comecemos o Brasil, potencializado por governos, e claro que eu li, pega Veneza, pega outros, muito antes. Sim, né? Sim. Isso se repete nos outros países. Sim. Sim. Não consigo te responder tudo isso. Os laboratórios, nós temos vários, não só na USP, na PUC, no Rio de Janeiro, bom, em todo o Brasil nós temos laboratórios, dialogamos juntos, fazemos trabalhos juntos, temos parcerias, por exemplo, com Sorbonne, que trabalha junto com a gente, no caso França, Polônia, Alemanha. Então, acho que assim, isso acontece, né? Tem que acontecer, esse é o papel da universidade, né? Ó, só para encerrar, a Argentina é um bom exemplo. No momento que o Brasil tinha, só para uma frase, circulares secretas, na Argentina nós tínhamos também. Igualzinhas, né? Ah, não. Desculpa. Não. Não vou repetir, desculpa. Não, nem sei te dar a resposta. Nem sei. Vamos. Quer encerrar? Encerrar. Bem, olha, esse assunto é matéria para um outro encontro nosso, para dar continuidade. O Abrão tinha pedido a palavra e não dei a palavra. E hoje, agora, neste momento, Precisa eu quero fazer agradecer a Maria Luísa de Carneiro por essa excelente conferência, né? Olha o nível. Fruto de muitos anos de pesquisa, com uma grande historiadora, e ela nos deu essa graça, né, de sermos esclarecidas pelo saber que ela carrega
ao longo desses anos de pesquisa como historiadora. Ela já é muito conhecida dentro de Sion, da Congregação Nossa Senhora de Sion. Ela sempre será muito bem-vinda e, em nome de todos aqui, eu agradeço a Maria Luísa por... Obrigada. A excelência dela e tudo que ela falou para nós. Muito obrigada. Obrigada. Olha, temos aqui alguns livros, Eu peço... se quiserem adquirir. A lojinha E está aqui. também nós convidamos a todos para um sair, tá bom? Só quero pedir desculpas a Abrão, que eu não passei a palavra, Abrão, viu? E a outros aqui que eu não consegui responder. Agradeço Muito obrigada. a todos que estiveram acompanhando online esta palestra. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.